Boa tarde, pessoal. Então, aqui quem fala é Gabriel, professor do Instituto Mix de Profissões, e eu venho trazer hoje algumas novidades, tá? Eu vou trazer aqui dois aparelhos para vocês darem uma analisada e ver também, mas também acompanhar justamente o conserto de um deles, a manutenção. A gente tem hoje um aparelho então aí chamado Mix Alpha, tá? Que é da Xiaomi. Todo mundo conhece Xiaomi e já está bem inserido no mercado. Esse aparelho, exatamente, ele ainda não chegou no mercado brasileiro, tá? Ele é justamente um aparelho que vai ter um ar um pouco mais diferente. Ele é justamente para pessoas de um poder aquisitivo um pouco maior, mas que vai demorar justamente para sair aí do Japão, da China aí para vir para outros países, tá? Ele tem um custo convertendo para a moeda brasileira, o real, né? Em torno de R$ 11.250, se eu não me engano. Claro que se viesse para o Brasil seria muito mais, seria em torno aí, para vocês terem noção da diferença e da inflação brasileira, ele iria variar em torno de R$ 17.000, R$ 18.000 mais ou menos, tá? Eu vou mostrar aqui para vocês um videozinho justamente da apresentação da Xiaomi, tá? Que é própria do aparelho, para vocês terem uma base de como funciona, tá ok? Então, esse é o aparelho, tá? Como vocês podem ver, ele tem um designer bem diferente, tá? A tela dele, ele é total. A Xiaomi costuma dizer que ele é 180%, ou seja, ele tem justamente aí só aquela lista da câmera ali que não é tela. O restante em si é totalmente touchscreen, né? Então as laterais, onde vocês podem ver ali do ladinho aqui, ó, é a parte de volume, né, e tudo mais. Aqui as indicações, né, de bateria, hora e assim por diante, tá? Então, como vocês podem ver aqui, ele é um celular bem diferente, tá? As câmeras dele, se eu não me engano, ele trabalha aí na parte de 48 megapixels. Até já vou confirmar para vocês, tá? Aqui as notificações e tudo mais, né? Essas são as imagens. A forma de carregamento, como vocês podem ver ali antes, é diferente também. Ele mostra aí na tela completa em todo o aparelho a porcentagem de bateria. Então é bem interessante aí também. As notificações, elas têm realmente a parte toda a parte da tela realmente de tela, né? A parte de câmeras, tá? Ela varia, tá? Tem a questão ali de 108 megapixels, tá? Que justamente aqui, ó, como diz aqui no vídeo agora, 108 megapixels, tá? Então, uma resolução incrível. O que acontece? Essa câmera foi justamente a Xiaomi e também a Samsung que criaram ela, tá? Então ela tem justamente uma resolução incrível, né? Aonde vai ser a qualidade de foto, tanto quanto foto normal e foto estilo selfie também, com essa mesma qualidade. Por quê? Porque a câmera em si, eu vou continuar o vídeo aqui para vocês verem também, ela é aqui na parte de trás, tá? Porém a selfie também vai ser da mesma forma. Por quê? Como ela é tela na parte traseira também, aqui vocês estão vendo essa imagem, vai aparecer a foto já, o momento ali, a tela em si, do que já está sendo tirado. Então a câmera vai ficar nessa lateral esquerda aqui, tá? E o visor justamente aqui na parte direita. Tá? Aqui vai ter todas as funções, tudo normal.
então vai ter uma qualidade muito maior. Então a qualidade tanto de selfie quanto de foto, retrato, tudo mais, ela vai ter essa qualidade de 108 megapixels, tá? Então realmente é a Xiaomi mudando bastante esse mercado. Aqui era a câmera anterior, a de melhor resolução que eles tinham antes, do lado esquerdo, que é de 48 megapixels, tá? E essa que foi criada agora, que justamente é então de 108 megapixels. Então, para quem gosta de foto, justamente isso aí vai ser a beleza realmente do aparelho, tá? Alguns aparelhos da Samsung também vão vir já com essa câmera de 108 megapixels, tá? Inclusive essa câmera de 48 a gente vai ver também no próximo aparelho que eu já vou mostrar para vocês também, tá? Então aqui esse é o Mix Alpha da Xiaomi, tá? Aqui nessa parte o que ele está mostrando é justamente a resolução. Então aqui, ó, como vocês podem ver no canto esquerdo embaixo ali, mostra justamente a questão do zoom, né? Vocês podem ver que a resolução dela, a qualidade, os pixels, né, que a gente fala, justamente eles não perdem a qualidade, tá? Então a foto vai ficar realmente perfeita. Certo, pessoal, aqui eu puxei para vocês as características, então, justamente desse Mix Alpha, que é o Xiaomi, né? Então aqui, como vocês podem ver, ó, ele é Dual SIM, tá? Que ele tem a capacidade de até 5G. Hoje no Brasil está sendo inserido aí, então, essa nova forma de rede, tá? Sistema 8 Core 2.2, tá? Memória pequena aí, né, pessoal, de 512 GB de memória. Então, literalmente, ele veio para revolucionar, tá? A questão do GPS, tudo normal, Android 10. Claro que ele vai ter as atualizações normais, como todo Android, tá? Então, o display dele, como ele é 180% do aparelho, ele vem a ser aí, então de 7.9 por 2,88. Então ele tem a questão de vídeo, qualidade de vídeo de 4K e, como eu falei para vocês aí já, então a foto, né, a parte de foto de 108 megapixels, tá certo? Beleza, pessoal, aqui então eu vou mostrar para vocês mais uma das novidades aí, que é justamente o Samsung Galaxy Fold, tá? Esse telefone, ele também tem algo diferencial. Ele foi lançado, se eu não me engano, 1 ano e meio atrás, tá? Para o Brasil ele veio há pouco tempo, tá? E hoje ele está aí como uma das maiores inovações, tá? Eu vou botar aqui para vocês o vídeo de apresentação aí do Galaxy Fold e a gente já vai falar um pouquinho mais sobre ele, tá? Como anteriormente a gente falou do Xiaomi Mix Alpha, tá? O Mix Alpha ainda não veio para o Brasil, como eu já falei para vocês. Ele praticamente vai ser justamente só na China, né? Japão, China e alguns países da Europa, mas tudo também sob encomenda. Para o Brasil já vai ser um pouco mais difícil ele vir esse aparelho aí, tá ok? Então agora vamos mostrar para vocês aqui o Galaxy Fold, tá? Eu vou deixar rolar um pouquinho do vídeo para vocês entenderem como é a funcionalidade dele, tá bom? Find the mobile category. Introducing a device like no other. Galaxy Fold. Ergonomically designed to fit within the palm of your hand, Fold's compact outer display is the first to enable truly one-handed, on-the-go responses. Fold. Como vocês podem ver aqui, gente, ele é justamente
um baita celular se vocês forem utilizar, claro, dessa forma, se o cliente, enfim, for utilizar dessa forma, né? Ele vem assim um celular bem grosso, né? Justamente ele sendo utilizado como um smartphone normal, as funções são normais, tá? Se a pessoa mantém o aparelho fechado, ele tem as funções tradicionais aí nessa tela, como vocês estão vendo aqui, tá ok? Truly one-handed, on-the-go responses. Fold isn't just a meticulously crafted luxury smartphone. We fine-tuned every last... Aqui então é a inovação dele mesmo, tá, gente? Como eu comentei com vocês, ele é um celular que abre em formato borboleta, tá? A Samsung, desculpa, a Motorola comentou em fazer um telefone justamente parecido com o V13 e tudo mais, que a galera utilizou um monte, né? Claro que a Motorola também criou um outro aparelho, só que esse também é um assunto um pouquinho mais prolongado, tá? Mas a gente tem aqui então o Galaxy Fold, que é da Samsung, que eles viram, vamos criar algo diferente, como também a Motorola está fazendo, e aí então criaram o Galaxy Fold. We fine-tuned every last detail to make it a Como vocês viram, justamente ele abre em formato borboleta mesmo, né? Ele abre para os lados, né? revolutionary high-end tablet experience. The immersive main display brings your favorite movies and games so close, they'll leave you truly breathless. Ele vira justamente um verdadeiro tablet, né, gente? Como vocês podem observar aí, a tela dele fica bem grande, é justamente um tablet mesmo, né? Então fica também mais acessível para quem gosta de uma tela maior, né? All while drastically reducing harmful blue light to put less strain on your eyes. As you switch between screens, Fold's app continuity seamlessly configures your favorite apps. Como diz aqui no vídeo, então, pessoal, ele tem a continuidade, né? Se você está utilizando aí, então, a parte tradicional aqui do smartphone, a partir do momento em que você abre, né, para a utilização das duas telas ali, ele dá continuidade no que estava sendo realmente reproduzido nesta tela aqui. Obviamente, essa tela, como vocês podem ver, ó, ela fica bem menor, justamente pelas funções e tudo mais, tá? Screens. Fold's app continuity seamlessly configures your favorite apps. While the software optimization with Google allows you for the first time on mobile to watch a video on YouTube, text your friend about it. E aqui, como vocês podem ver, aqui uma das coisas para quem gosta de utilizar várias funções aí na tela, então, justamente é como se também pudesse utilizar como duas telas, então, simultaneamente outros aplicativos, como dá para ver aqui, WhatsApp, enfim, YouTube, né? Mas dá para fazer todas as funções, então, tipo, se você está fazendo qualquer tipo de coisa no telefone e quiser estar vendo um vídeo, algo do tipo, também pode. On YouTube, text your friend about it, and book your stay, all at the same time. Tissue-thin layers of unique polymer materials have been finely crafted to form an unprecedented level of screen flexibility while maintaining screen integrity. The result? Super cinematic images and ultra-sharp content for a rich viewing experience. Equally breakthrough is Fold's innovative concealed hinging system. Artfully encased in its refined, durable body, Fold's spine articulates with the strength and precision of luxury timepieces, allowing smooth... Aqui, como vocês podem ver, também mostra um pouquinho da funcionalidade, né, de como é esse mecanismo de dobrar a tela, né? Interlocking gears in the sophisticated outer shell to close perfectly inwards, protecting vital components. When it comes to capturing your own content, Fold's pro-grade 6-camera system makes every angle epic. From everyday spontaneous moments to the triple rear system,
to capturing unsurpassed 123 degrees ultra-wide shots. Fold's HDR10 Plus video capability means more dynamic and vibrant memories, while the two inner cameras let you express yourself in detail. E claro, gente, como dá pra ver aqui, obviamente ele teria que ter uma proporção maior de imagem, né? Então, como era de se imaginar, além, claro, dessa tela enorme, ele também capta justamente a imagem maior também, de uma proporção maior de câmeras, tá? Então, por isso que ele tem essas duas câmeras justamente para isso, tá? To keep you ahead of the action, Fold breaks technological boundaries. Available as both a 4G and 5G model, its unparalleled high-speed performance comes from not one, but two batteries, which combine to form a single E, obviamente, também duas baterias. Então, para que ele seja realmente que suporte toda essa qualidade mesmo, tá? Então, como ele é um telefone onde tem, se vocês forem analisar bem, 3 telas, tá? Porque então são as duas aqui que se abrem e fecham, né? E também a parte traseira ali. Então ela tem 3 telas, ela tem a função dele em si, né? Muito maior. Então, obviamente, 2 baterias aí para suportar tudo isso. Revolutionary energy cell, giving you the power to share power even on the go. For the first time. E algo que a Samsung criou aí também, como vocês viram aqui, serve como carregador também de quem utiliza aí bastante fones de ouvido e tudo mais, principalmente para fones de ouvido da Samsung, tá? Então ele serve como um carregador de indução, então como vocês viram aí, para esses fones de ouvido. For the first time, we've revolutionized the smartphone and tablet breakthroughs to deliver a true pioneering experience. We didn't just change the shape of the phone, we changed the shape of tomorrow. Galaxy Fold. Top, né, gente? Então eu vou mostrar agora aqui para vocês um pouquinho a ficha técnica, tá? Vou mostrar, provavelmente alguns de vocês já devem saber também, tá? Eu sempre gosto de mostrar justamente esse site, tá? Então é o tudocelular.com. Vocês conseguem ter uma boa base de vários aparelhos novos aí que vocês não conhecem, vocês podem ver aí nesse site aí também, tá, ok? Aqui então ele dá toda a ficha, né, a ficha técnica do aparelho, tá? Então aqui eu vou mostrar para vocês como que funciona o Galaxy Fold, ok? Então a rede, então 4G, tá? Android de lançamento, obviamente, foi o Android 9, tá? Obviamente tem todas as atualizações, né? Como todo Android, tudo certinho, tá certo? Aqui o display dele total, tá? Então ele vem a ser a 7.3 polegadas. Então ele é justamente aí um tablet, um dos tablets menores aí que teve já de tela, que a gente sabe que normalmente é 7.1. Esse ainda então vem a ser um pouco maior do que um tablet, tá, ok? Octa-core aqui o sistema, obviamente 2.2 GHz, memória de 512 GB, tá? O que acontece? Esse Galaxy Fold ele não é expansível, tá? Esse é um dos problemas, mas claro que 512 GB é bastante coisa. GPS normal, vídeo 4K e a resolução da foto aqui então 16 megapixels. Acho que é uma das coisas que deixa a desejar um pouquinho aí no Galaxy Fold. Então, continuando aqui, pessoal, como vocês podem ver, tá? O sistema operacional, como eu falei aí de início, é o 9, tá? Mostrar aqui um pouquinho mais. O peso dele é 263 gramas, um pouquinho mais pesado que o natural. Aqui, como eu falei antes da câmera, tá, gente? Deixa eu achar aqui.
Aqui. As câmeras, ele tem 3 câmeras, tá? Então aí tem uma combinação de 40 megapixels aí mais ou menos, tá? Então ele tem 3 câmeras, tá? As duas frontais são essas aqui, de 16 megapixels, e a traseira aí de 12 megapixels, desculpa, e a traseira de 16, tá? Aqui fala um pouquinho então sobre a memória RAM dele aqui, 12 GB, e a memória aí de armazenamento máxima 512, tá? Continuando aqui, como eu falei para vocês, 7.3 polegadas. Eu não consegui pegar muito bem, não, tá aqui, o segundo display, tá aqui certinho. 4.6 polegadas, como eu falei para vocês, ele vem a ser bem menor essa tela, mas é justamente para isso, para que ele tenha suporte às outras funções ali também, tá? Pessoal, só corrigindo uma informação aqui então, tá? A parte frontal aqui, como vocês podem ver nas duas telas, na combinação das duas telas, são 3 câmeras, tá? Não 2 como eu tinha falado antes. Então são 16, 12 e 12 megapixels. E daí sim tem aqui, ó, vou mostrar para vocês, a câmera frontal, aí 10 megapixels, tá ok? Continuando aqui, pessoal, então a gente tem aqui mais algumas informações, as duas baterias aí, então com a amperagem de 4.380, tá? Então a bateria, as duas baterias aí são praticamente tradicionais, tá? Resolução de gravação em 4K, certo, gente? Vou mostrar agora aqui para vocês o valor dessa brincadeira. Claro que não poderia ser tão simples assim, então vamos ao valor que ele chega ao Brasil. Então, olha só. Aqui, segundo o site da Zoom, o Galaxy Fold no Brasil, o lançamento é de 12.999, ou seja, 13.000, né? O pessoal gosta aí de fazer aquelas quebradinhas. Mas aí a gente tem o valor dele de 13.000 reais. É esse aí o valor de lançamento do Galaxy Fold, tá ok, pessoal? Então, assim, agora vou mostrar para vocês um pouquinho como que funciona a questão da manutenção dele. Como esse celular é um dos que veio para o Brasil, a gente vai precisar ter um entendimento nele aí também. Como a gente sabe que esse conteúdo é um conteúdo extra, é para vocês entenderem como funciona aí um pouquinho também, tá? Então agora, a continuação aí, a gente vai ver como que funciona a manutenção desse aparelho. Certo, pessoal, então aqui agora eu vou mostrar um pouquinho de como funciona a manutenção desse telefone, tá? Aqui, vou tirar esse áudio. Aqui então, gente, como que funciona, tá? Aqui é bem básico, tá? Parece um pouco mais complicado, mas ele não vem a ser tão difícil quanto parece, tá? Então, basicamente aqui a gente trabalha com algumas ferramentas, com as ferramentas que a gente naturalmente já trabalha, tá, gente? Então aqui, ó, questão de paletinhas e tal, a ventosa para sucção, tá? Porque a parte traseira ali, tá? É normal, daquela parte de plástico, né? Então facilita bastante aí a abertura do aparelho. Certo? Então, gente, então aqui basicamente é a mesma forma com que a gente já trabalha, tá? Aí está então o dito cujo. Ele tem justamente a parte de proteção aqui, tá? Normal. Vamos continuar aqui. Aqui então tem as combinações das 3 telas, como eu já comentei com vocês, tá? Então as duas de 12, 12 e 16 já vai mostrar aqui no vídeo. Como todo celular, né, gente, principalmente Samsung, tem vários flex aí, né? Onde a gente vai precisar ter bastante cuidado aí nesse quesito, tá, gente? Então, como alguns outros aparelhos também são do mesmo formato, a gente tem que ter todo o cuidado possível, justamente com esses flats aqui, com cabinhos e tudo mais, tá? Então, nesse caso aqui, a gente obviamente abre o aparelho e após isso
tem toda a questão de retirada desses flats, desses conectores aí, como todo qualquer outro aparelho aí também, tá? Como a gente pode ver, para retirada aqui da placa, tá? São duas placas, vocês já vão ver direitinho. A gente tem que ter todo o cuidado, tá? Ter todo o material antistático, tudo certinho, para que não haja aí nenhum problema posterior, tá? Porque como todos sabem, né, tem essa questão de energização, tá? Então a gente tem que cuidar bastante. Retirar câmeras, né, como apareceu aqui no vídeo também de retirar a câmera, tá? Retirar os flats aqui, tudo direitinho. Cuidar justamente como vai ser retirado. Não sei se aparece bem direitinho aqui, ó. Aqui aparece bem, ó. Mas para retirada desses flats aí foi utilizado justamente uma pinça ali, né, estilo de uma canetinha de plástico, tá? Então justamente para não ter nenhum tipo de alteração, não ter transição energética ali e tudo mais, tá? Então a gente tem que cuidar bastante disso aí para que não haja nenhum imprevisto depois, porque como a gente já sabe, né, gente, a gente tem que cuidar isso aí. Vamos supor, trocou a tela, tudo certinho, parou de funcionar uma câmera, parou de funcionar o touch. Então tudo isso a gente tem que cuidar como qualquer um outro. Esse um pouquinho mais, justamente porque são mais funções, né? E obviamente as peças aí também vão ser um pouco mais difíceis de conseguir no início. Então a gente tem que ter bastante cuidado nisso aí, tá? Vamos continuar aqui. Aqui então fala um pouquinho sobre o processador dele, né? Então ele tem aí então 12 GB de memória RAM e os 512 GB aí de memória de armazenamento aí normal, tá? Aqui a gente já vai falar sobre as câmeras também, tá, gente? A bateria normal, tá? Tem que ter um cuidado, gente, para retirada da bateria. Eu vou cansar de falar essa palavra, mas a gente tem que ter um cuidado como a gente já tem, como em todos os outros aparelhos. Eu sempre costumo falar bastante, tá, gente, dessa questão de ser para o conserto de celular em si, não só para esse aparelho, mas para todos os outros, que não é força, tá, gente? É jeito. Então, parafusos na hora de retirar, vocês tirem com cuidado, não apertem, não pressionem o aparelho, tá? Vamos supor, for preciso retirar esses parafusos aqui das laterais. Vamos colocar numa manta ali direitinho, tá? Até porque o outro lado é tela, tá? É a tela secundária, tá? Então a gente tem que ter um enorme cuidado com isso. Vai botar o parafuso de volta. Não aperta, gente, não faz força, não pressiona para baixo. Justamente por essa precaução. Até porque, além dessa tela lá embaixo, a tela secundária, tem a tela maior ali, justamente da parte que faz a abertura do telefone. Então a gente tem que cuidar justamente isso aí, tá? Aqui, ó, vou botar pouca coisa aqui para vocês terem noção. Como vocês podem ver aqui, ó, ele tem um adesivo também, né, que é uma cola, tá, da bateria. Então a gente tem que ter cuidado. Outra coisa que não pode ser feito é aquecer a bateria. Porque daí facilita a retirada aí da bateria. Gente, não tem como. Não pode ser feito isso. Até porque se a gente esquenta a bateria, obviamente tem o material dentro ali onde pode vir a explodir. Então, pelo amor de Deus, não pensem nisso, porque já ouvi algumas pessoas falando, porque fica melhor, é mais fácil. Gente, o que dá para fazer é, em alguns casos, aquecer o material de vocês que vocês estão retirando ali, tá? Aqui ele utiliza também uma paletinha de plástico. Então, é o mais indispensável é justamente as paletas de plástico, outras pinças de plástico também, tá? Então sempre ter esse cuidado, ou justamente aquelas já antistáticas, mas nesse tipo de caso, nesse tipo de material, na placa ainda é mais indicado
realmente a retirada com materiais de plástico, onde não se dissipa nenhum tipo de energia, tá? Aqui, como vocês puderam ver, ó, é justamente a outra parte de trás, tá, gente? Então é a mesma forma que eu vou passar, não vou deixar muito tempo aí. Isso foi o que eu falei para vocês antes, ó, pessoal. Nesse caso, não pressionar para poder tirar. Ah, mas não tá muito apertado, não está conseguindo retirar o parafuso. Esquenta um pouquinho a chave, vai lá com jeito, direitinho para tentar tirar. Nunca pressionar para que não haja nenhum outro acidente. Ah, beleza, aqui a gente já vai trocar a tela. Show de bola, gente, mas vocês têm que ter noção que aqui tem outras coisas também. A gente está falando aí de uma realmente de outra placa, né, gente, aqui. Então a gente tem que ter esse cuidado aí também, tá? Outra bateria, então como eu já tinha comentado com vocês, ó, a placa secundária está aqui também, tá? E obviamente a bateria tem que ter o mesmo cuidado da outra. Como vocês podem ver aqui, tem até um pouco mais daquela fita dupla face, tá? Essa obviamente não é igual a fita dupla face que a gente utiliza em sala de aula, enfim, que a gente compra em qualquer outro local aqui, tá? Essa justamente é feito pela fábrica, tá? Pode ser até terceirizada, mas é especializada. A gente vai falar sobre as câmeras, pessoal. Deixa ele aparecer todos aqui, então. Olha só. Então, a câmera de selfie, que também são duas câmeras, tá? A gente está falando aqui de 10 megapixels, tá? E 8 megapixels, tá? Aqui as câmeras aqui da frente ali, então, como eu já havia comentado com vocês, são 3 câmeras, tá? Então, 16, 12 e 12. Aqui, como vocês podem ver, ó, a questão de ângulo, tá? Aonde uma das câmeras dessas de 12 megapixels é justamente para ter um ângulo maior da imagem. Então, as três trabalham obviamente em conjunto quando executado algum tipo de modo para que seja feito justamente uma qualidade maior, ângulo maior e tudo mais, tá? E a outra câmera selfie também, tá? 10 megapixels. Como havia comentado com vocês, de 4.380 miliamperes ali de bateria, tá? Elas são calculadas as duas, tá? Então cada uma, como vocês podem ver aí, uma é de 2.000 e outra de 2.245 e outra de 2.135 miliamperes, tá? Obviamente que, tipo, tu vai pensar, mas isso não é pouco, Gabriel. Obviamente não, porque cada uma, ela cuida de uma parte do celular. Então, essa que tem amperagem maior, aqui é a miliamperagem maior, é justamente a que trabalha com as duas partes do celular, né? A tela secundária e a tela quando você abre o aparelho, tá? Continuando aqui então, pessoal, terminando a parte das baterias aqui, já vai chegar a parte da tela, tá? Já vou mostrar aqui para vocês. Aqui, obviamente, já foi retirado, já foi feito todo o processo, tá? Mesma questão, a gente utiliza as mesmas ferramentas, estação de retrabalho, tá? Para fazer realmente aí a retirada dessa tela, tá? Mesma forma, paletas, né, pinças de plástico, tudo certinho, para que não tenha nenhum contato aí com energização, tá? Aqui já aparece a tela fora, tá, gente? Então, só para vocês entenderem um pouquinho, tá? É feito todo o aquecimento também com cuidado, todas as extremidades aqui, então, do aparelho, tá? Aqui chega uma parte que a gente pensa assim, poxa, agora chega a parte difícil. Mas não, gente, é a mesma coisa do que a gente trabalhar com qualquer outro telefone, tá?
principalmente aí Samsung, né? Que a gente trabalha aí com cola e tudo mais. A função é a mesma, tá? A gente trabalha aí com o mesmo método, com cola aí para retirada aqui da cola também, aquecimento tudo certinho, tá? Aqui para vocês entenderem, vai abrir aqui direitinho. Então tá aqui, tá? Ele vem com as extremidades aqui e tudo mais, com a cola, né? Aqui, como vocês podem ver aqui, é um pouco da cola, da fita, na verdade, né? Tudo certinho aqui, ó. Continuando aqui, como eu já comentei para vocês, 7.3 polegadas, né? AMOLED. Aqui eu vou mostrar para vocês essa parte. O mecanismo ele continua igual ali, tá? O que vai ser alterado nessa parte? Só justamente tirar toda a proteção, tá? A fita de proteção, de vedação, tudo certinho, como tá mostrando agora, tá? Então é a única coisa que é feita de diferente, tá, gente? Então que vai ser retirada essa fita aqui, tá? Com bastante cuidado, normal, para que seja feita a troca sem nenhum outro risco, tá? Então aí a tela, tá? Agora vai mostrar um pouquinho também do aparelho em si, todo o aparelho ali com as peças e aí então no caso a placa, tá? É dessa forma aqui que a gente consegue visualizar bastante o aparelho, tá? Então essa parte, as câmeras frontais aqui e tudo mais, tá? Aqui mostra bastante todas as proteções, toda a carcaça realmente do telefone, as duas baterias, e como eu disse para vocês antes, é feito o mesmo processo, tá? Mesmo processo, mesma forma de colagem, tá? Não tem segredo, não tem nada demais, só que é realmente algo um pouco mais diferenciado para vocês entenderem. Tipo, vou pegar um celular desse, meu Deus, como é que eu vou fazer? O que eu vou fazer agora? Gente, se você tem uma dificuldade, não custa também procurar conversar com o professor, né, com o seu professor, procurar a escola, né? Como vocês sabem, a escola tem toda aí uma garantia de aprendizado, onde vocês também podem estar usufruindo disso, tá? Então, tem uma dúvida, está sendo um pouco difícil, chega, conversa com a escola, né? Conversa com as coordenadoras e elas vão poder te ajudar com isso também. Tem que tirar uma dúvida, tem que fazer um reforço, algo do tipo. Lembrando sempre bem certinho dos critérios ali, vocês conseguem fazer isso, tá? Em outro momento, elas agendam ou justamente em algum outro tipo de aula, tá? Então, se vocês tiverem qualquer tipo de dúvida, lembre-se de procurar. Claro, às vezes fica um pouco mais fácil procurar o professor, procura o professor, se não, eu não tenho ainda todas as ferramentas, eu quero, né, justamente ter um suporte um pouco maior, eu quero abrir um celular junto com o meu professor, vem na escola, conversa direitinho e a gente vê a melhor forma para fazer isso aí também, tá, gente? Então, como eu mostrei para vocês, a forma é basicamente a mesma, os cuidados redobrados sempre, né, gente? Lembrando sempre de utilizar aí o checklist, tá, pessoal? Porque é algo bem importante, imprescindível isso, porque no final das contas, com o cliente vai ser um pouco diferente, né? Se você abre um aparelho sem ter feito corretamente o checklist e acaba danificando aí algum componente, né, da placa, não só falando desse celular, mas como qualquer outro aparelho, danificando algum outro componente, sendo ele, enfim, soldado ou não, né, você que vai arcar com os custos. Então sempre tem que cuidar, fazer o checklist corretamente, conferir, obviamente, se for possível, né, junto com o cliente, né, tinha algum problema, isso, aquilo, realmente fazer o checklist completo, para que vocês não tenham problema depois, porque obviamente isso aí, normalmente o cliente vai reclamar, mas já tinha algum problema, ou na hora da queda aconteceu além, obviamente vamos supor, da troca de tela que estava sendo feito, além da tela
quebrada, estragou câmera e assim por diante, vocês têm que fazer isso antecipadamente. Nunca fazer simplesmente, foi lá, eu troquei mais uma câmera também e simplesmente adicionar o valor, tá, gente? Então tem que abrir o celular, se tiver mais algum problema, já contate o cliente para vocês não terem mais nenhum problema posterior, tá certo, gente? Certo, pessoal? Então, para finalizar, como eu já comentei com vocês, qualquer dúvida, entre em contato com a gente, entre em contato com o seu professor, né, que vai poder sempre te ajudar também, tá? E a gente está à disposição aí para qualquer dúvida. Certo, pessoal? Então, esse foi um conteúdo extra aí para vocês terem uma noção de algumas novidades, né? Mais para frente a gente pode ter aí mais vídeos também. Espero que essa situação volte a retornar ao normal aí, para que logo a gente possa se ver aí novamente, continuar aí as aulas tranquilamente. Tá bom, pessoal? Muito obrigado, um abraço, tchau, tchau.